Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o professor Lucas. Estamos aí na nossa unidade 1 do nosso sistema Max, lá nessa aula que vai ser o que a gente chama de parte 3, tá bom? Então a unidade 1 ela foi dividida aí no total de 3 partes, né? A primeira já foi disponibilizada, a segunda também, e agora a gente passa para mais uma aula, né? O que a gente chama de parte 3 desta primeira unidade, que é um pouquinho longa, então houve essa necessidade de dividir, tá bom? Então, para quem não me conhece ainda, né, sou o professor Lucas, professor de ciências, e estarei dando continuidade aqui à nossa unidade, né, o que compreende, né, o que a gente chama de biomas do planeta Terra. Lá no sétimo ano, a gente estuda basicamente, né, os biomas brasileiros, né, ou lá da geografia a gente chama de domínios morfoclimáticos, né? Aqui a gente vai estudar o quê? Qual é a influência do clima, dos elementos e dos fatores climáticos, né, que influenciam a questão dos biomas? Quais são os biomas do planeta Terra? Então, basicamente é isso que a gente vai tratar aqui. No início da unidade, né, a gente começou falando de meteorologia, de climatologia e dos elementos, né, climáticos e além dos fatores climáticos, né? E a gente vai ver a partir de agora como esses fatores ou esses elementos eles influenciam na questão da composição da vegetação e a composição da fauna, né? Que é a questão dos animais, né? Então, como é que a temperatura, como é que o clima influencia diretamente dentro dessa construção do que a gente chama de biosfera, né? Tá ok? Então, só recordando a aula passada, né? A gente está estudando aí a unidade 1 do lado do Sistema Max, né? E recordando a aula passada, a gente falou a aula passada principalmente o seguinte, o que a gente chama de elementos climáticos, né? E os fatores climáticos. E a gente observou o seguinte, que os elementos climáticos, eles são diferentes do que a gente chama de fatores climáticos. E por que eles possuem essa diferença? Basicamente, os elementos climáticos, eles são as grandezas atmosféricas, né? Que representam essa propriedades, né, da atmosfera em determinado lugar. Ou seja, os elementos climáticos, eles são algo que a gente consegue medir, né, e que interfere diretamente no clima. A umidade, a quantidade de vapor de água, a gente não consegue medir essa quantidade de vapor de água, e isso não influencia no clima? Então, os elementos climáticos, essas grandezas, ou seja, aquilo que pode ser medido em relação ao clima, né? Aí a gente tem como elemento climático o quê? A umidade, a radiação, temperatura e assim por diante, tá bom? Então, esses são elementos climáticos. O que são elementos climáticos? Grandezas atmosféricas, né? Ou seja, aquilo que pode ser medido, né, dentro dos padrões aí da atmosfera, que podem influenciar no que a gente chama de clima, ou pode caracterizar o clima, né? Ou seja, influencia diretamente no que a gente chama de clima, tá ok? E o que são os fatores climáticos, professor? Os fatores climáticos, eles são características geográficas, né? Que determinam o comportamento e o clima de determinado lugar. Ou seja, o fator climático, ele pode ser considerado específico de determinada região, né? Por exemplo, a gente não estudou que a gente divide o quê? As zonas, né? Temperadas, zonas tropicais, né? E zonas polares. Então, o que define, né, essas zonas? Aí a gente já viu na aula passada, tá bom? E os fatores climáticos, a altitude, por exemplo, né, que é a altura em relação aí, né, ao nível do mar até a nossa atmosfera, né, que é essa camada de gás que existe no planeta Terra. Longitude, já vimos também essa questão de longitude na última aula, né, na aula 2. Tá ok? Então, qual é a diferença principal? É que os elementos químicos, eles caracterizam o clima, são elementos, são coisas que caracterizam o clima. E os fatores climáticos,
eles são características geográficas que definem, né, o comportamento desse clima em um determinado local. Ou seja, em cada localidade eu tenho uma altitude, né? Então, por exemplo, a altitude, por exemplo, de Santarém é tanto. Está abaixo do nível do mar. Pá, é tanto. Mas a altitude lá de Cusco, né, lá no Peru, ela é uma altitude aí acima do nível do mar, né? Então, eu tenho essa diferença. Então, só para você observar que o fator climático, ele está presente em cada localidade, ele pode mudar de cada localidade, né? E os elementos climáticos não, eles caracterizam o clima, tá bom? Então, essa aí foi o recordar da aula passada. Essa diferença entre os elementos, né, climáticos e os fatores climáticos, tá ok? Então, dando prosseguimento, vamos começar a falar do que a gente chama de biomas, né, do planeta Terra. Mas antes da gente falar em bioma, a gente aprende lá no 7º ano, né, no nosso primeiro bimestre, o conceito, né, e a definição do que a gente chama de bioma. Tá ok? Então, basicamente, os biomas, eles são características de fauna e flora específicas de determinada região ou de determinado lugar. Então, esses biomas, eles sofrem, né, uma grande influência tanto dos elementos quanto dos fatores climáticos, já que elementos são o quê? Temperatura, é o que? Radiação. E os fatores são o quê? Correntes marítimas, né? Massas de ar. Então, o que acontece? Para a gente definir um bioma, é preciso que a gente leve em consideração essas interações, né? Entre o quê? Entre esses seres, né? Entre a fauna e a flora e o ambiente físico, né? Então, a Terra, ela sofre influência dos elementos e dos fatores climáticos, né? Diretamente. É tanto que nós, seres vivos, nós dependemos de um clima ideal para a questão da nossa sobrevivência. Tá ok? Então, a partir disso, né, ocorre o que a gente chama de formação de condições climáticas. Então, as condições climáticas, o clima, ele depende muito de região para região, né? E o porquê que a gente tem diferentes temperaturas, né? A gente tem diferentes climas em determinadas regiões. Aí a gente vai lá para o nosso primeiro bimestre, né? E observa a questão da incidência de luz solar que chega aqui para o que a gente chama de planeta Terra, tá bom? Então, os climas, né, por sua vez, eles são importantes para a constituição e definição do que a gente chama de biomas. Por quê? Porque os biomas que nós iremos ver a partir de agora, eles são característicos, né? O clima é uma das características que define tal região, tá bom? Então, qual o conceito, professor, de bioma? Bioma, então, eles são formados por um conjunto de ecossistemas, né? Conjunto de ecossistemas. O que é o ecossistema? Lá do 7º ano, né? É o quê? A interação, né, dos fatores bióticos e abióticos, né? Então, o quê? O bioma, ele é formado por esse conjunto, pela interação dos fatores abióticos, né, como o clima, e dos fatores bióticos, como a fauna e a flora. E, consequentemente, pelo convívio equilibrado entre diversas espécies de seres vivos entre si com o meio físico. Professor, não sei o que é fauna, né? Fauna é o quê? O conjunto de animais. E flora é o conjunto de plantas, né? De vegetais. Tá ok? Então, os biomas dependem do quê? Dos elementos e dos fatores climáticos. E, além disso, dependem do quê? Dessa interação com o meio físico, né? Então, o bioma, ele é uma característica, né, de fauna, flora e do ambiente físico específica de uma determinada região, tá ok? Esse é o conceito básico do que a gente chama de bioma, tá bom? Então, ao longo aí do planeta Terra, né, lá
lá na questão do livro de vocês, ele mostra claramente esse mapa, né? Onde a gente tem aí o mapa mundi e a gente observa que o planeta Terra, né, na questão dos continentes desse planeta, não apresenta o quê? Biomas homogêneos, ou seja, não apresenta um único bioma, né? O planeta Terra ele não apresenta só um único bioma. Dependendo das regiões ou zonas, a gente vai ter biomas ou características de vegetação, fauna e flora, né? E também a questão do clima diferente. Por exemplo, em regiões próximas ao Equador, nós vamos ter biomas o quê? Nessas regiões aqui próxima a esta linha, chamada de linha do Equador, nós teremos biomas, né? Em geral, biomas que têm um clima, uma temperatura bem mais elevada do que, por exemplo, biomas em temperaturas lá no Círculo Polar, né? Tanto o Ártico quanto o Antártico. Então, o que acontece no Círculo Polar Ártico e o Antártico? Não é a questão de temperaturas muito baixas, né? Então, por lá eu não posso ter, por exemplo, uma floresta equatorial tropical. A floresta equatorial tropical só vai estar presente onde? Em regiões próximas ao Equador, não é? Ah, professor, eu posso ter floresta temperada lá próximo à linha do Equador? Não, só tem floresta temperada onde? Nos trópicos, né? De Câncer e trópico de Capricórnio, tá bom? A zona chamada de tropical, né? É o que a gente chama aí de zonas próximas ao Equador, né? Ou zonas equatoriais, tá bom? Então, o que esse mapa ele mostra, né? A diferente composição de biomas, né? Ou seja, em lugares, né, do planeta Terra, em diferentes lugares deste planeta, eu tenho diferentes tipos de biomas. Olha aí, por exemplo, em regiões muito frias, nós temos o que a gente chama de deserto gelado, né? Ou seja, uma quantidade mínima, né, quase invisível de quê? De espécies vegetais, por exemplo, e uma quantidade reduzida de espécies animais, né? Mas pula lá para regiões próximas ao Equador. Olha aí, a gente pode ter floresta equatorial, né? E lá próximo do Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, a gente pode ter regiões o quê? De floresta temperada, como a gente pode ter também, né? Entre aí o Trópico de Câncer, né? E o Trópico entre o Trópico de Câncer, por exemplo, aqui, e o Círculo Polar Ártico, a gente pode ter o seguinte, o que a gente chama de regiões desérticas, né? Ou então o que a gente chama de estepes e pradarias, que a gente vai já discutir. Então, essa ideia que você visualize o gráfico e diga o seguinte, ó, o planeta Terra não tem um único bioma. Por quê? Porque a quantidade de luz que chega consegue iluminar uma parte do planeta e não consegue iluminar outra. E além dessa quantidade de luz que a gente tem influência também direta do que a gente chama de clima, né? Então, o clima ele é muito importante, porque ele define também as condições de vida, né? A condição de um ser vivo conseguir habitar ou não determinado local. Tá ok? Então, dando prosseguimento, a gente começa a falar do primeiro bioma que a gente tem, né? Do bioma terrestre, tá bom? Biomas brasileiros, aí a gente tem o quê? Os biomas próprios do Brasil. Por que a gente chama biomas terrestres, né? Basicamente, são os principais ecossistemas que caracterizam o planeta Terra, né? Já os biomas brasileiros, eles são biomas, ou seja, características de fauna e de flora e também de clima, né? Que caracterizam regiões brasileiras, né? Então, o que a gente chama de bioma do planeta Terra é que são regiões que têm vegetação, clima, temperatura, fauna e flora que caracterizam um determinado lugar. Ou seja, que só existe ali naquele lugar. Tem tundra, por exemplo, na Amazônia? Não tem. Porque é característica de determinado lugar e a gente vai já dizer quais são as características da tundra. Beleza? Então,
a primeira característica, né, da tundra é um bioma que está situado aí no que a gente chama de zonas polares, né? Então a gente vai encontrar lá em regiões próximas ao Equador a tundra? Não, por isso que no Brasil não tem tundra, né? Então a tundra só está onde? No Círculo Polar Ártico e no Círculo Polar Antártico, né? Então só está lá no Ártico, né? E também está no Círculo Polar Antártico, né? Tá bom? Então qual é o clima desse bioma, né? É um clima polar, um clima com temperaturas muito baixas, em torno aí de menos 50 graus Celsius, né? Então a temperatura dessas regiões são temperaturas extremamente baixas, temperaturas extremamente negativas durante o ano todo, tá bom? Durante o ano todo. Ah, professor, mas aqui o senhor está mostrando a imagem que tem lá no nosso livro, a imagem que trata aí, não tem nem neve nem nada disso, mas olha aqui o que essa imagem traz para a gente, né? Vamos analisar a questão da imagem também, que é muito importante. Aqui na imagem a gente traz o seguinte, a gente traz alguns animais que são específicos dessa região, né? Então, o que acontece? Existem animais que são branquinhos assim para tentar se disfarçar na neve, né, em relação aos predadores. Então, a tundra, ela tem 2 períodos, né? Apesar da maioria do tempo do ano, né, as temperaturas serem extremamente baixas, mas a tundra ela tem 2 períodos definidos. O período de inverno, né, onde as temperaturas são muito, muito baixas mesmo, que é onde chega a nevar. E tem temperaturas também do que a gente chama de temperaturas de verão. Então, a tundra, por exemplo, no verão, os lagos eles começam a descongelar. Então, começa, né, aqueles animais que estavam dormindo ou hibernando começam a acordar e começam a ocupar essas regiões. Então, na tundra, o que a gente encontra? A gente encontra basicamente características, né, bem específicas, né, dessas definições. Então, a tundra é um bioma que é muito influenciado pelo clima. Por quê? Porque no verão eu tenho uma determinada paisagem ali, uma composição de animais e de plantas. E em determinado período do ano, como o verão, eu tenho outra, né, característica, né, de paisagem e de animais também. Tá ok? Então, ó, além disso, a tundra ela sofre grande variação de incidência de luz, né? Porque a tundra está onde? A tundra está em uma alta altitude. A gente diz o seguinte, quando a gente vai estudar altitude, né? Que quanto maior a altitude, quanto mais alto você estiver a nível do mar, maior será a quantidade de luz solar que você está recebendo. Então, basicamente, em regiões, né, que tem essa questão da tundra, você tem o quê? Uma grande quantidade de energia luminosa ou energia solar incidindo sobre você, ou seja, chegando sobre você. Então, por isso, por exemplo, eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir em um campo de altitude, né? Cerca de quase 3.000 metros de altitude, né? De altura, a nível do mar, tá bom? Então, o que eu pude perceber? Que a luz solar era tão forte nessa região de altitude que mesmo a gente usando protetores solar fator 50, a gente ainda saía de lá todo vermelhinho, todo queimado. Por quê? Porque a quantidade de luz que chega a determinada altura é bem maior do que essa que está chegando para a gente aqui embaixo. Tá bom? Então, qual é a definição? Como é que caracteriza essa paisagem da tundra, né? Há uma diferença durante o inverno e o verão. Então, esse bioma é totalmente influenciado pelos elementos climáticos e pelos fatores climáticos, tá bom? Então, durante o inverno, acontecem as precipitações, né? Que pode ser em forma de chuva, né? Mas a maioria delas, como lá é uma região com temperaturas muito negativas, ou seja, temperaturas muito baixas, a precipitação nessas regiões são em forma de neve, né? E o que acontece com o solo?
o solo ele fica congelado, né? E o solo fica congelado, o que vai acontecer? Eu tenho condições de eu ter, por exemplo, árvores de grande porte, como aqui na Amazônia? Não tenho condições. Por que eu não tenho condições, professor? Porque simplesmente essa variação de temperatura, ela torna a vida das plantas e de alguns animais muito difíceis. Plantas e animais, eles só conseguem viver em ambientes que tem uma temperatura ideal para que ele consiga sobreviver. E olha aí, temperaturas muito negativas. Olha como é que é a paisagem durante o inverno. Eu tenho plantas grandes? Não, eu só tenho vegetação, uma pouca vegetação, né? Pouca vegetação. Olha aí a altura do que as plantas conseguem chegar. Ó. São plantas muito rasteiras, que realmente são muito vitoriosas, porque conseguem suportar até menos 50 graus negativos, né? Conseguem chegar aí a menos 50 negativo. Então, basicamente, é muito difícil você conseguir ter, né, o desenvolvimento pleno da vida onde? Ainda mais no período de inverno, no que a gente chama de tundra. E olha como a paisagem muda no verão. No verão, o que acontece? Uma parcela de neve ela consegue descongelar, então o solo começa a descongelar. O que mais descongela? Os rios, os lagos, né? Então alguns animais começam a aparecer, assim como começa a crescer grama, né? Musgos e líquens, não é? Que são também alguns seres vivos, né? O que são líquens, professor? São associações, né? São ligações, né? União de quê? De algas, né? E de fungos, né? E os musgos são um tipo de grupo das plantinhas aí que adoram, né? Regiões que são bem úmidas, né? Não tem aquela coisinha verde que fica às vezes em regiões que a gente chama de lodo, né? Basicamente aquilo lá são os musgos, tá? Então, o que acontece? Durante o verão, uma parcela da neve descongela e começa a crescer, ó, gramíneas, né? Começa a crescer gramíneas. E animais como o cervo, né? Eles começam a aparecer durante o verão. E durante o inverno, o que eles fazem, professor? Eles vão para regiões mais distantes dessa questão de uma temperatura de menos 50 graus, né? Tá ok? Então, próxima, né? O próximo bioma que nós vamos estudar é o que a gente chama de taiga. A taiga também pode ser chamada, né, de floresta de coníferas. Por quê? Porque basicamente na taiga a gente tem o quê? Essas árvores em formato de cone, a árvore de Natal que a gente tem, né? Então aquela árvore de Natal, né, basicamente é o que a gente chama de conífera, que são essas árvores como os pinheiros que crescem em formato de cone, tá bom? Então a taiga, ela recebe maior incidência de luz solar, tá bom? Maior do que a tundra, por exemplo. E por ela receber uma maior quantidade de luz solar, ela é um pouquinho mais fria, mais quentezinha, né, do que a tundra, tá bom? Então a taiga consegue já favorecer, olha aí o clima influenciando. Então a taiga ela já consegue favorecer o desenvolvimento da vegetação, mas essa vegetação é uma vegetação que pouco variada, ou seja, só tem lá coníferas, né? O que são coníferas, professor? São essas arvorezinhas, como o pinheiro, que tem formato de cone, tá bom? Então, qual é o clima predominante dessa região, professor? A gente tem temperaturas aí, temperaturas negativas ainda, né? Temperaturas abaixo de 10. Mas que algumas plantas, né, conseguem já sobreviver a esse determinado ambiente, tá ok? E como é que é a fauna, professor? A fauna desse ambiente, né, é muito diversificada, é muito variada. Por quê? Porque tem animais o quê? Que fazem o que a gente chama de hibernação. Professor, o que é a hibernação? É a redução do seu metabolismo, ou seja, da sua capacidade
de produção de energia, a sua capacidade o quê? Basicamente, o indivíduo que hiberna é como se ele parasse de funcionar por determinado tempo, ou funcionar só as coisinhas básicas dele para ele não morrer, tá bom? Mas também existem animais que vão fazer o quê? O que a gente chama de migração. Eles vão para outros lugares durante o período de inverno. Então, o clima está influenciando? Diretamente está influenciando. Por quê? Porque eu tenho o quê? Uma fauna diversificada, né? Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de animais que podem realizar a hibernação ou podem realizar o que a gente chama de migração. Eles vão para regiões, né? Durante o inverno, eles vão para regiões mais quentinhas, onde eles conseguem sobreviver. E a taiga é chamada também de floresta de coníferas. Então, toda vez que vocês virem uma imagem dessa de árvores em formato de cone, né, você está diante de um bioma chamado de taiga, né? Então, a taiga é um tipo de bioma que recebe ou tem maior incidência de luz, né, solar do que o primeiro bioma que a gente viu, que é o que a gente chama de tundra, tá bom? Então, a temperatura chega a quanto? A menos 10 graus, mas já possibilita a existência de vida, tá? Então, quais são os fatores, professor, que influenciam na imigração, né, ou na migração, desculpe, e na hibernação? Então, quais são esses fatores? Né? Olha aí como o urso, né, o urso da taiga é diferente da tundra, né? Como é que é o urso da tundra, por exemplo? Né, um ursinho branco, por quê? Porque esse ursinho branco ele é adaptado a regiões o quê? Que tem neve, né? Então ele consegue se camuflar para pegar, né, muito mais rápido os seus predadores, tá ok? Mas quais fatores que influenciam nessa migração e hibernação lá do que a gente chama de taiga? É a diminuição, por exemplo, da oferta de alimento, isso ocorre, né? E muito porque começa o quê? Os animais, eles começam o quê? A tentar acumular energia para tentar sobreviver esse inverno rigoroso, não é? Lembra lá, tem uma parábola, se eu não me engano, né, da formiga e da cigarra que expressa muito bem isso, né? Então, expressa lá a questão da formiga que trabalhava, né, muito para tentar se preparar para o inverno rigoroso e a cigarra não estava nem aí, né? Aí chegou uma hora que começou a faltar alimento. Então, isso acontece na maioria das regiões que tem uma temperatura muito negativa, né? Uma temperatura negativa, um lugar muito frio. Geralmente falta alimento para a fauna, né, dessa região. Além disso, né, o outro fator que influencia é a questão do congelamento dos rios, né? Então, ursos, por exemplo, se alimentam de alguns peixes ou de alguns outros animais, eles passam a ficar sem alimento. Então, uma das alternativas deles é o quê? Entrar em hibernação, em diminuição do seu metabolismo, tá? A hibernar não significa dormir por determinado tempo. Hibernar significa reduzir seu metabolismo, né? Sua capacidade, né, de produção de energia, tá ok? Outro fator, queda de temperatura, é lógico, né? Que para ocorrer diminuição de alimentos, congelamento dos rios, eu tenho uma queda da temperatura. A temperatura fica negativa e eu tenho o que a gente chama de excesso de neve. Tá ok? Floresta temperada. A floresta temperada, ela é também chamada de floresta decídua. O que é uma floresta decídua, professor? Basicamente, as plantas, elas têm um recurso, né? Olha como as plantas são inteligentes. As plantas, elas têm um recurso muito importante, que é a questão de se adaptar, né, a determinado ambiente. Então, em florestas temperadas, a gente tem uma grande variação no clima, tá? E o que acontece? Em determinadas épocas do ano, a temperatura é tão alta em determinado local que o que as plantas fazem? As plantas começam a amadurecer suas folhas, as folhas elas ficam amareladas, né? E as plantas começam o quê?
a perder essas folhas. Então, a deciduidade é o quê? É a perda de folhas para evitar com que a planta ela perca água para o ambiente. Por quê? Porque, basicamente, lá no o processo de fotossíntese, né? As plantas... onde é que as plantas realizam fotossíntese, né? Existem plantas, raramente, que fazem fotossíntese pelo caule. Existe a munguba, por exemplo, que é da nossa várzea, né? Ela realiza essa fotossíntese caulinar. Mas a maioria das plantas, elas realizam fotossíntese, né? Pelas folhas. Então, o que que acontece? A fotossíntese, além de você liberar, né, como produto aí, o final, né? Além de você liberar oxigênio, você também tem a oportunidade de liberar água. Então, a planta, ao liberar, né, no processo de fotossíntese, oxigênio, ela também está liberando água, por um processo chamado de evapotranspiração ou transpiração, né? Então, em locais muito secos, a planta ela cria estratégias. E uma delas é o quê? Fazer o que a gente chama de deciduidade, tá bom? Então, toda vez que você ouvir essa palavra deciduidade, né? Ou planta caduca, né? Planta caduca ou decídua é aquela planta que está perdendo as suas folhas para evitar a desidratação, ou seja, evitar a perda de água, tá bom? Então, a floresta temperada, dito isso, né? A floresta temperada, então, ela apresenta uma variedade de flora. Então, a gente já começa a ter aí na floresta temperada, por exemplo, árvores, né, de porte médio, arbustos, né, samambaias, musgos, né, e entre outros. Além disso, as árvores elas apresentam adaptações para sobreviver no inverno frio e também adaptações para viver aonde? No verão, tá? E qual é essa adaptação que as plantas fazem para sobreviver nessa época, né? É o que a gente chama de deciduidade, né? As plantas, elas fazem o que a gente chama de deciduidade ou caducifólia. As plantas, elas perdem suas folhas no qual? No outono, né? E é do meu tempo, né? Não sei se é do de vocês. Mas a Sandy e o Júnior não cantavam lá que no outono as folhas sempre caem? E por que que as folhas sempre caem, né? Nessas regiões de floresta temperada, né? Ah, professor, essa piada tá sem graça, né? Não sei, né? Então, as folhas sempre caem por quê? Lá no outono de floresta temperada. Porque simplesmente o outono, né? O clima ele começa a ficar mais seco, mais seco. E as plantas não querem perder água para o ambiente. Então a planta diz assim: olha, agora eu vou criar uma estratégia de vencer esse jogo, de não perder água. Porque eu tenho que guardar essa água que está seco, então não tem de onde tirar. Então a planta perde as folhas ficam amarelinhas, depois começam a cair, né? Por um fenômeno chamado de deciduidade, que é uma adaptação, é uma reação que a planta tem, né? Ao ambiente. Olha que bacana, o quanto nós, animais e plantas, né? Nós somos inteligentes, né? As plantas mais do que nós, às vezes, né? Tá? Então, o clima de uma floresta temperada é o que a gente chama de clima subtropical, tá bom? E onde é que a gente tem floresta temperada? Nas zonas, né? Chamada de zonas temperadas. E aonde é que estão essas zonas? Nos trópicos, né? De Câncer e de Capricórnio. As florestas que a gente viu, chamadas de tundra e a floresta de taiga, elas são mais características de zonas polares, né? Lá no círculo, por exemplo, polar ártico e no círculo polar antártico, tá bom? Já a floresta temperada, por exemplo, é de onde? De zona temperada, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, tá ok? E os desertos, aí vem ainda mais inteligência das plantas e dos animais. Então, os desertos, eles são caracterizados por apresentar, né, a ausência, né, de chuvas, né, de precipitação.
Além disso, o deserto ele pode ser encontrado em todos os continentes, com exceção da Antártida, né? Então, o deserto pode ser encontrado em todos os continentes, com exceção que a gente chama de Antártida, tá bom? Então, o deserto ele apresenta uma fauna e uma flora bem variada, diversificada, e que geralmente são adaptadas para o quê? Para as condições que existem nesse bioma. E quais são essas condições? Uma delas é o quê? A redução na quantidade de chuvas. Então, nos desertos, por exemplo, a gente pode verificar que a quantidade, né, de precipitação no deserto é de aproximadamente aí menos de 200 milímetros ao ano. Isso é uma quantidade muito baixa, porque tem chuvas, por exemplo, a quantidade de chuvas, por exemplo, em determinadas regiões, por exemplo, como a Amazônia, esses 200 milímetros é atingido o quê? Em uma semana, né? Em um mês. E olha aí a quantidade de chuva no deserto ao ano. É menos de 200 milímetros. Tá bom? Então é uma quantidade de chuvas muito baixas. Então as plantas e os animais eles tiveram que se adaptar. Por quê? Porque tem pouco recurso nessa região. Tá ok? Então a fauna e a flora dessa região, ela é o que a gente chama de pouco diversificada. E o que acontece? A vegetação, pelo solo que ser um solo mais árido, né? Ser um solo pobre em nutrientes, né? Falando aí em questão nutricional. Ser mais pobre em nutriente, ter uma baixa quantidade de chuvas, em geral a vegetação, né? É uma vegetação com plantas super baixas, não chegam nem a ser árvores, né? São arbustos, né? O que são os arbustos? São como se fossem pequenas, né? Como se fosse o início das árvores, né? O estágio inicial das árvores, né? Então, a vegetação predominante é uma vegetação rasteira com gramíneas e capins, né? E a maioria dos desertos, né? Tem plantas muito bonitinhas que eu adoro, por exemplo, né? Que são o que a gente chama de cactos, né? Que são plantas totalmente adaptadas a essa ausência de luz a essa ausência de luz não, né? A esse excesso de luz e essa ausência de precipitação, tá bom? O deserto, uma característica muito importante do deserto é que as temperaturas de dia, por exemplo, elas conseguem chegar aí a 50 graus Celsius, né? Ou seja, é muito quente. Então, a temperatura de dia pode chegar aos 50 graus Celsius. Mas a temperatura à noite, ela consegue aí chegar a uma temperatura muito baixa, muito fria, de 0 graus Celsius. Então, como é que as plantas conseguem resistir a uma variação de temperatura tão grande, né? Como é que é os cactos? Os cactos, se a gente tentar cortar um cacto, né? A gente vai ver que ele é cheio de água, né? Porque ele consegue guardar essa água para quando vir uma chuva, né? Toda vez que quando vem uma chuva, o cacto ele tenta guardar o máximo de água, né? E por que ele não tem folhas, né, bonitinho, né? Na verdade, as folhas deles, né? Elas são, na verdade, modificadas, são o que a gente chama de espinhos, né? Olha, eu falo muito na aula de biomas, ainda mais quando se chega a plantas, né? Que é a parte preferida, a parte que eu mais gosto. Tá ok? Então, a fauna, ela é variada, né? A fauna é diferenciada. Existem animais, por exemplo, como os camelos, que eles têm essas corcovas, né? Que, na verdade, o que são essas corcovas dos camelos? Elas não servem para armazenar especificamente água. Essas corcovas dos camelos, elas são cheias de gordura. E essa gordura, ela permite que o camelo ele consiga o quê? Se alimentar por longos períodos e permite também que os camelos eles consigam resistir a essas temperaturas muito altas de dia e muito baixas à noite. Tá ok? Próximo aí, né? Então, campos e savanas. Os campos e savanas, quais são as características?
Os campos e savanas, eles estão também presentes, né, em todos os continentes, exceto no que a gente chama de Antártida, tá? Então já viu que na Antártida, por exemplo, nós não temos a presença de quê? Nós não temos, por exemplo, a presença do que a gente chama de campos, savanas e nem de desertos, né? Então eles apresentam condições extremas, em virtude do que a gente chama de clima desértico, tá bom? Então, os índices de precipitação aí, a gente consegue... Tem muita chuva na savana? Não, o solo da savana, quando a gente estuda lá no 6º ano, né? O solo da savana, ele é um solo chamado de um solo arenoso, né? Um solo que tem uma grande quantidade de areia, um solo muito pobre em relação a recursos nutricionais, tá? E as temperaturas, elas são muito variáveis, tá? Assim como as temperaturas do deserto. A gente só tem savana na África, professor? Não, a gente tem savana em quase todos os continentes, né? Só que a nossa savana, a savana amazônica, por exemplo, depois eu mostro a fotinha aí da savana amazônica, ela é uma savana que basicamente ela não apresenta o que? Zebra, leão, né? Um dia desses, né? Teve uma mulher aí que estava defendendo a Amazônia e postou lá uma girafa, né? Na Amazônia. É lógico que a gente não encontra aqui, porque tem animais que são específicos de determinada região. Então, a nossa savana amazônica, ela é totalmente diferente. Ela tem características parecidas com a savana da África? Tem árvores com caules tortos, né? Mais capim do que árvores grandes, né? Alguns animais característicos, mas não tem os mesmos animais que tem lá na África, não tem as mesmas plantas que tem na África. Mas é parecido? É. Então, olha aí, ó, essa foto aqui foi tirada, né? Por exemplo, essa savana é uma savana muito parecida com a nossa, né? A savana amazônica, tá? E essa savana aqui é africana. Na savana, olha aqui, ó, tem um errinho aí. A savana amazônica, por exemplo, né? Tu não tem os leões, né? Máximo que tu vai encontrar, né? Que não gosta nem de viver aí, né? E próximo a essa região são as onças. Então, a savana amazônica, tirando esse leão, né? A gente tem o quê? Tem árvores espaçadas, né? Tem árvores o quê? Com espaços diferentes, com gramíneas, né? Capins, e elas são espaçadas. Olha a savana africana. Tem girafa, tem o quê? Leões e assim por diante, tá? Floresta tropical. A floresta tropical, ela é um bioma localizado em regiões próximas à linha do Equador, tá? Então, onde é que eu encontro florestas tropicais? Em regiões próximas à linha do Equador, tá? Como é que é o solo dessa região? O solo dessa região, chamada de região ou floresta tropical, ele é um solo pobre, né, em questão mineral. Mas ele é um solo que riquíssimo em o que a gente chama de humus, né, que é o resultado da decomposição da matéria, né? Então, apesar do solo de florestas tropicais ser extremamente pobre em minerais, ele consegue desenvolver uma enorme quantidade de plantas porque ele é rico em substância chamada de humus, né? E desenvolve um tipo de solo chamado de solo humífero. A Mata Atlântica, dentre as florestas tropicais, é a mais ameaçada. Por quê? Porque a Mata Atlântica ela fica na região costeira do Brasil, fica próxima aos oceanos, e foi por lá que os colonizadores começaram a chegar. Então, por consequência, a Mata Atlântica é uma das regiões que foi mais devastadas, né? A Mata Atlântica foi reduzida somente... Atualmente, a gente só tem 3% do que foi a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ela era um dos maiores biomas brasileiros e hoje é reduzido somente a 3%. A maioria dos animais da Mata Atlântica são animais que encontram-se em extinção.
E a maioria das florestas, né, que nós temos do bioma Mata Atlântica, elas já se encontram como se são consideradas florestas urbanas, porque elas já encontram-se aí em volta das grandes cidades, né? Como São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. O clima das florestas tropicais são chamados de clima equatorial, né? O que a gente chama lá de quente e úmido, tá bom? E na floresta tropical a gente tem animais, por exemplo, como a paca, né? Que é o animal característico dessas regiões tropicais. Aqui na Amazônia tem também. A capivara também pode ser um exemplo de animal de floresta tropical? Pode. E a gente tem, por exemplo, os vegetais, né? As plantas. Como exemplo aqui a gente tem o que a gente chama de Vitória régia, né? O nome científico para a Vitória régia, para quem não sabe, é a Victoria amazônica, né? Então, a Victoria amazônica, que é de uma família, né, botânica, de uma ordem chamada de Nipheales, né? Então, a Victoria amazônica, ela é uma planta que é encontrada exclusivamente, ou seja, somente na floresta amazônica, que é um tipo de floresta tropical, tá bom? Então, pessoal, a floresta tropical, ela apresenta o quê? Uma mata densa, ou seja, a gente não tem esses espaços diferentes, por exemplo, das savanas ou dos desertos, onde a gente tem árvores que estão distantes uma das outras e a gente tem muita gramínea. Na floresta tropical, por exemplo, as árvores são tão grandes, né? E são tão coladinhas umas com as outras que a gente não consegue diferenciar ou visualizar algo do tipo, tá? Então, além dessa grande quantidade de plantas, essas florestas, chamadas de florestas tropicais, elas apresentam alta umidade, né? O que é a umidade? É a quantidade de vapor de água que existe aí, né, no ar atmosférico. Então, o que acontece? Em geral, por que a gente, em regiões chamadas de floresta tropical, a gente tem o que a gente chama de regiões que apresentam basicamente duas estações do ano, que a gente chama de inverno e verão. E mesmo no verão ocorre chuva. Por que na Amazônia no verão tem chuva, professor? Porque a Amazônia é uma região de floresta tropical, né? Que concentra o quê? Uma grande quantidade de plantas. E a gente sabe que as plantas, além de gerar oxigênio, elas jogam também para a atmosfera o quê? Vapor de água. Então, ao gerar vapor de água, né? Cria-se aí o quê? O acúmulo desse vapor de água lá nas nuvens e a gente tem em volta, né? Lá no ciclo da água, o que a gente chama de precipitação. Então, mesmo no verão, a gente tem uma grande quantidade de chuvas, né? Em florestas chamadas de florestas tropicais. Tá ok? Então, pessoal, atenção aí, tá bom? Terminamos a unidade 1, basicamente. Qual é a missão de vocês? Fazer todos os exercícios todos da unidade 1. Não é para você fazer todos da unidade 1, 2 e 3, até porque a unidade 2, 3 e 4 eu ainda não expliquei. Então, atenção, façam todos os exercícios, todos os exercícios da unidade 1, que está onde? Nas páginas 304 a 307. Por quê? Porque em nossa próxima aula nós iremos fazer a correção desta atividade. Então, na próxima aula, nós iremos corrigir essa atividade. Então, façam essa atividade, tá? Tirem foto, né, da atividade que você fez. Vá lá no meu PV, se identifique, coloque sua turma, sua série, tire foto das atividades feitas e me mande, tá bom? Que eu irei corrigir a atividade na próxima aula e já dar o visto, né? Dar uma atribuiçãozinha de nota para quem fez esse exercício que eu estou pedindo da unidade 1, página 304 a 307. Tá bom, pessoal? Então, obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Não esqueçam de lavar as mãos, usar máscara, se cuidar, tá bem, pessoal? Então, paz e bem a todos, saudades de todos, um cheiro, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.